ambiente como somos nós, né? Então, bom, meu nome é Patrícia, né? Primeira coisa, a gente falar o nosso nome. Meu nome é Patrícia Cabral. Eu sou clara, tenho cabelos. Eu tô falando isso pela quinta semana seguida, porque é a quinta live seguida que eu tô, então quem tá aqui sempre fala, meu Deus, é a quinta vez que eu Bom, tô vindo de novo. é bom que É, eu... ninguém enjoa de você, Paty. Então, eu tenho cabelo loiro, né? Loiro escuro, tenho pele clara, tô com uma blusa preta de uma gola um pouco alta e tô num ambiente claro com dois quadros aqui no fundo. Eu tenho olhos claros também. Tô usando um fone de ouvido branco, então eu creio ser mais ou menos isso. Se você puder falar, Má. Bom, eu sou a Maritza. Eu acho que é praticamente o contrário, né? Eu sou negra, eu tenho os cabelos escuros, olhos escuros, tô com o cabelo preso agora, tô com um cachecol azul marinho que tá bem frio aqui em Morungaba. Tô numa sala clara, tem um pedacinho de uma mandala na minha direita, que deve estar à esquerda para vocês, e uma planta, uma orquídea do meu lado esquerdo, que deve estar ao contrário também para vocês. Acho que é isso, né? Sim, sim. O meu cabelo, eu falei, claro, e é bem curtinho também, né? O tamanho eu esqueci de falar, mas é isso. Não posso perder aqui de ver o. Eu vou olhando, tá, Má? Vou focando. Opa, cliquei no lugar errado. Vou focando aqui nos comentários, a gente vai trocando e vai falando, mas vou reforçar então aqui que qual é o nosso tema de hoje. Eu fixei aqui embaixo, daí vocês também conseguem ver, mas você conhece suas próprias energias? E que pergunta simples, né? Mas eu acredito, e aí quem estiver nos acompanhando, né, Má, pode falar, que se você receber essa pergunta de pronto agora, como eu acabei de fazer, você conhece suas próprias energias, poxa, qual que vai ser? Todo mundo, ou boa parte das pessoas que entraram aqui já souberam, já leram o tema e tudo. É diferente quando você vê antes, né? Mas se alguém chega em você e fala, você conhece suas próprias energias? Eu acho que causa uma sensação de nossa, eu acho que eu tenho que me situar, né? Deixa eu pensar, porque se a gente fosse refletir, seria uma resposta um tanto quanto óbvia para a gente trazer, se a gente considerar que a nossa energia é o que nós somos, né? Uhum. Então, poxa, se você conhece suas próprias energias, em outras palavras, você conhece quem você é, seria óbvio a gente dizer, sim, eu conheço quem eu sou, né? Mas não é bem assim, não é tão simples, né, Má? Não. Eu confesso que quando a Paty colocou o tema, né, como uma proposta, né, não foi nada impositivo, né? Mas eu falei, nossa, olha que interessante, né? Para gente que tem feito, né, um caminho de busca, de autoconhecimento, né, e buscando espiritualidade como algo que nós somos, aí sim fica num contexto que acaba sendo um pouco mais fácil, né? De buscar essa resposta. Mas para quem ainda não, é algo muito estranho, né? Eu falei, olha que interessante, até para a gente que está nesse caminho, porque seria mais óbvio e comum perguntar quem você é. E esse tipo de pergunta a gente encontra em vários locais, né? Mas é engraçado que a resposta seria diferente. Talvez a gente colocasse como resposta, além do nosso nome, né? Mas a nossa profissão, aquilo que a gente exerce, os nossos títulos, né? Mas provavelmente não entraria na resposta quais são as nossas produções energéticas, né? Quais são as nossas Exatamente. próprias energias. E se a gente for realmente, enquanto consciência que consegue enxergar as próprias energias, seria muito mais fiel, muito mais fidedigno a essa resposta, visualizando, sentindo as energias, mais próximo do que a gente é, né? Uhum. E o fato da gente, o quanto a gente está próximo da gente para trazer essa resposta de uma forma bem real, né? Bem fidedigna ao que a gente realmente é, né? Então trouxe uma reflexão bem interessante e acaba abrindo também um leque muito maior, porque acaba que a gente volta a trazer para uma coisa só. O que a gente é fisicamente, o que a gente é energeticamente, o que a gente é emocionalmente, espiritualmente, né?
A gente acaba segregando muito isso no nosso dia a dia. E aí, quando aparece uma pergunta, como você disse, aparentemente simples, a gente não consegue trazer de uma forma muito clara, muito fácil, né? Então é interessante isso porque a gente volta a lembrar que tudo no universo é energia, em termos de composição, em termos de relação, todas as trocas que acontecem envolvem a troca energética também. Então a gente passa a ter uma noção melhor não só da gente, mas de tudo que existe, né? Sim. Realmente, né? Você falou isso, mas é verdade. Essa pergunta, né? Essa questão, quando se coloca, né? Poxa, quem é você, Maritza, ou quem é você, Patrícia, né? Realmente, no geral, as pessoas tendem a seguir essa lógica que é do que eu faço, né? Como você mesma disse. Então, eu tenho tal profissão, eu pratico tal esporte, né? Mas, na verdade, o que nós somos é toda a energia que está por trás daquilo que nós fazemos e como nós fazemos o que nós fazemos, né? Então, só que essa clareza que a gente não tem, até porque, né, dentro do nosso comportamento tem o pouquinho do que a gente vê e tem um montão do que a gente não vê, né? E mesmo o pouco que a gente enxerga, ainda tem muita falta de conhecimento, muita ignorância da nossa parte de interpretar ou de considerar a forma como a gente atua. Então, você pode considerar que você tem condutas que são boas, que são positivas, que são, né, que você tem uma moral X, e que você age dentro daquilo, né? Mas ainda assim, a gente tem muitos comportamentos que são contraditórios com aquilo que a gente acha que é o correto e a gente nem percebe, né? Nem percebe porque a gente foi tão amestrado e tão acostumado a agir dessa forma, que temos que ajudar, temos que ajudar o outro ali a atravessar a rua. Ok, mas temos que dar aquela esmolinha, tá ok. Mas aquela pessoa que te disse um não, aquela pessoa que de repente não fez algo que era aquilo que você queria, você chega lá pro seu colega e comete a maledicência. Putz, você viu como fulana é tal, é assim, assim, assado? Você viu que ela é isso e aquilo, né? E aí, então, a gente não consegue perceber que todos esses movimentos que a gente faz, todos compõem a nossa energia, né? Então, basicamente, não é nem de falar da atividade que você faz da sua profissão, mas se você conseguir enxergar com muita clareza quais são os seus comportamentos, você já vai ter uma base muito boa para ver quais são as suas energias, né? Sim. Inclusive, alguém perguntou, né, como identificar as nossas próprias energias, e a gente vai um pouquinho mais para frente falar de várias formas de conseguir nos aproximarmos do que nós somos, né? Mas essa parte que você trouxe é fundamental para a gente sair dessa. É como se fosse uma sombra mesmo, um embotamento que a gente acaba ficando como uma consequência mesmo da forma como nós somos nos constituindo, né? E a gente vem numa família dentro de um padrão energético é, muito semelhante ao que a gente é. Mesmo que a gente não consiga conscientemente enxergar, o padrão energético, emocional, espiritual é muito semelhante, né? E isso não quer dizer que a gente vai continuar da mesma forma, mas isso traz para a gente uma noção melhor do que a gente é e também condições de sair desse tipo de situação. Tem coisas que a gente vai fazendo na vida, igual você falou, que parecem ser comuns e normais, e às vezes está trazendo até um certo nível de sofrimento e que a gente não está percebendo. É algo que Uhum. passa a ser tão comum que eu falo, nossa, a gente não consegue nem perceber energeticamente como a gente está perdendo energia, como a gente está ficando mal depois, por exemplo, de uma reunião em que a gente não está fazendo coisas que são muito evolutivas, né? Não está num comportamento saudável, como, por exemplo, numa roda em que as pessoas ficam falando mal uma das outras, né? Ou trazendo assuntos que não trazem crescimento, não traz evolução. Então a gente vai convivendo, por exemplo, com esse tipo de comportamento, reproduzindo, não percebendo a consequência que isso tem para a gente, e deixando de aproveitar mesmo essa encarnação, né? Essa oportunidade que a gente tem de crescimento.
Mas depois de um tempo, e eu acredito que a vida também vai levando a gente por uns caminhos, dependendo do que a gente busca, para perceber que tem algo estranho acontecendo, algo que está me trazendo desconforto. Então a gente vai convivendo com pessoas que têm um determinado comportamento que é diferente, aí você experimenta, ou você conversando mesmo vai percebendo que existem outras formas de viver, né? Não só de existir. E aí, isso eu falo até por também ter passado por isso e percebido que, nossa, que bom que existe outra forma da gente ir percebendo que determinados caminhos que eu fazia não eram muito saudáveis e poderia não me auxiliar a ir para frente, né? A vislumbrar uma forma de seguir muito melhor, de evoluir muito melhor, né? Uhum. Então, essa ideia, ela é bem importante e da gente se percebendo e trazer essa reflexão mesmo, de forma bem sincera. Eu estou conseguindo, através dessa autopercepção, aproveitar essa oportunidade de evolução que a vida está dando para mim, né? Por isso que Uhum. essa pergunta que é tão simples abre para uma percepção muito maior da vida, né? Uhum. Com certeza, Má. E, bom, eu acho que um primeiro caminho é essa busca pelo conhecimento e por aprender mais sobre o próprio comportamento, né? Por a gente entender que coisas que às vezes não são tão saudáveis, da gente revisar e fazer uma mudança. Eu acho que uma coisa que é muito comum, inclusive, né, falando disso que eu citei agora, é que a maioria de nós acaba pela por uma necessidade da relação, né, social. A gente cria, nós criamos faces, né, nós criamos roupas mesmo, trajes, né, de comportamento para a gente viver nos meios pelos quais a gente passa, né? Então, sei lá, se eu sou uma empresária, eu vou lá e visto aquela roupa de empresária. Se eu sou, enfim, repórter, se eu sou qualquer coisa que seja, né? Nós costumamos a vestir roupas, né? Quando nós só temos que viver aquilo que nós somos, com toda sinceridade, né? Você não olha a Maritza aqui ou a Maritza no trabalho e fala, são pessoas diferentes. Não, ela é a Maritza, né? E eu penso que nós nos aproximarmos de nós mesmos requer naturalmente a gente deixar de vestir muitas dessas roupas que a gente coloca, né? São as roupas da interação social e que a gente precisa geralmente para se sustentar dentro de alguma altura, né, social ou daquilo que você quer quanto desejo, quanto alguma busca que você tem em cada lugar que você está, né? Eu quero ser vista dessa forma, eu quero e da gente rever, porque todas as coisas que nós utilizamos fazem parte dessa interface, né, que a gente cria, desde a nossa roupa até o modo que a gente fala, que pode mudar é, em um determinado meio para o outro. Então, da gente começar a se enxergar, poxa, eu sou simplesmente que eu não sou, em qualquer lugar que eu esteja, né? E a partir daí a gente traçando comportamentos que são os comportamentos saudáveis e começar a avaliar, poxa, realmente será que eu tô dentro disso ou não, né? Não Uhum. é tão fácil, viu? Porque porque aí a gente sabe, né? Quando a gente fala, por exemplo, do comportamento da raiva, e aí já exemplificando, porque quando a gente fala do modo que até agora eu fui citando, está um pouco geral, mas entrando mais ali no que acontece no dia a dia, quando a gente fala da raiva, fica um pouco distante para as pessoas entenderem que elas se exercem com raiva, porque elas vão se enxergar na raiva quando aquilo está muito exacerbado, quando ela gritou com alguém, quando aquilo tá muito desconfortável, aquela energia está num nível, né, de expansão e de desorganização interna que já está muito desconfortável. Mas a gente não enxerga a raiva nas suas muitas variações, né? É aquela pequena expectativa que eu tinha, pode ser qualquer uma, pode ser a expectativa de eu entrar aqui na live e ouvir muitas coisas além daquilo que, sei lá, eu gostaria de ouvir, e falar assim, poxa, me frustrei, né? Eu fiquei com raiva da Maritza ou da Patrícia. Então, as raivas que a gente produz, elas são em várias intensidades. E quando a gente só fala
Ah, avalia aí a qualidade das suas energias. Você sente raiva, por exemplo? A maioria das pessoas tende a falar, não, até que não, muito pouco, né? Ou quase nunca. E a gente não consegue perceber que a raiva está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente consegue imaginar. Justamente pela santa da falta, da santa da ignorância, né? Da falta do conhecimento. É por isso que a gente tem que se abrir, né, Má, para realmente entender as coisas como elas são, como elas podem ser, porque senão a gente se fecha em conceitos, achando que nós somos aquilo e acabou. Mas na verdade é uma busca sem fim. Quando a gente vai, né, que no nosso caminho, a gente fala: caramba, eu achei que eu era isso aqui, passou 10 anos agora que eu estou enxergando que não era bem aquilo, né? Uhum. E essa interação social acaba que ela às vezes dá essa disfarçada, a gente acaba, por conta dos nossos processos emocionais, misturando um monte de coisa, porque tem a questão da expectativa, de como o outro me vê, de como eu gostaria, né, de ser vista, de ser interpretada. Mas a gente pode fazer até análise quando eu estou sozinha. Como eu Uhum, fico quando eu estou sozinha, né? E, e esse sozinho não é só de estar ou não com alguém ao teu lado, mas se eu estou na minha casa, independente se eu tenho algo para fazer ou não, estou de folga, eu consigo ficar comigo e ter noção do que eu estou sentindo, do que energeticamente está acontecendo comigo, porque isso é bem comum e agora, principalmente com toda a tecnologia, com todas essas redes sociais, com todo o tipo de distração que a gente pode estar enxergando meramente como uma distração, mas que na verdade está promovendo um afastamento daquilo que eu sou e daquilo que me causa desconforto, que pode ser a raiva que está aqui guardadinha, só não teve alguém aqui para eu colocar a culpa, falar aquela pessoa está instigando a minha raiva a aparecer, ou a minha frustração que está realmente intimamente ligada com a raiva, ou com qualquer outra sensação ou emoção que não me traz um crescimento grande se eu não resolvo, como medo, como culpa, como inveja, como ciúme, todas essas coisas que a gente acaba direcionando a culpa para um outro, né? Então, mesmo uhum. quando eu estou sozinho, essas emoções, essas questões não aparecem, ou se aparecem, eu dou um jeitinho de esconder fazendo alguma, ou fazendo várias outras atividades, ou trabalhando muito, colocando distrações mesmo na minha vida para que eu não enxergue aquilo que está me fazendo mal, né? Uhum. A gente fala aqui no centro de estudos que a gente é, acabou se constituindo de uma forma que, no nosso entendimento emocional, ó, seria para a gente sobreviver, né? Então foi aparecendo um monte de reações, né? Um monte de emoções para a gente conseguir fazer isso. Então, a porcentagem é bem alta de consciências que estão num padrão de emoção, né? De trabalho com chakras que são inferiores e com energias mais densas. Então, se a gente não é sincero com isso, a gente acaba perdendo a oportunidade mesmo de crescer, né? E para que isso aconteça, o primeiro passo é a gente enxergar. Então, por isso que tantas atividades no SEC, eu não sei se você vai falar sobre isso agora, Paty, ou se eu já puder começar Ah, falando, fica à vontade. tra pode, trazem uma maior percepção daquilo que eu sou. Então, essa autoobservação que a gente pode fazer é uma coisa muito simples, não precisa ser uma prática avançada, como eu falei, né, que a gente está fazendo o projeto Voar, são estratégias técnicas para que a gente consiga chegar num padrão de autoconsciência, relaxamento, percepção corporal, para que a gente consiga fazer o deslocamento da nossa consciência do corpo físico para o corpo astral. Então, nossa, isso parece tão complexo para quem ainda não conhece sobre projeção astral, ou para quem até conhece, mas, nossa, exige um nível de relaxamento e de constância, de esforço muito grande. Isso acaba ficando distante do que eu posso encarar como estratégia de enxergar as próprias energias. Mas a gente pode fazer isso durante a nossa TAD, quando a gente consegue perceber o nosso pensamento para onde está direcionado enquanto eu estou fazendo a tarefa assistencial diária, que é um trabalho que a gente faz aqui no SEC de direcionar as nossas energias para consciências que são mais avançadas, para atingir muitas pessoas
né? Muitos locais, esse trabalho não tem limite, né? São para locais, pessoas, situações, animais, são condições que as consciências avançadas sabem exatamente como atuar, em quem atuar. Então a gente se disponibiliza para auxiliar nesse trabalho. Então quando a gente faz esse tipo de ação, a gente também pode se perceber, né? Como eu estou fazendo esse trabalho, como eu me sinto envolvido nesse trabalho. Durante o nosso dia a dia, em qualquer relação que a gente possa ter com qualquer pessoa, diante de qualquer circunstância, né? Essa autoavaliação, ela é muito importante. Tem gente que traz o caderninho junto, eu acho isso muito legal para quem anota, porque acho que fica um pouco mais organizado e é uma ideia da gente colocando tudo que a gente sente, da parte emocional, da parte de sentimento, diante de cada uma das situações que acontecem no nosso dia a dia, porque é um material muito rico, né? Às vezes passa batido uma sensação que eu tive de raiva perante uma pessoa que cumprimentou uma e não me cumprimentou. Falou Uhum. bom dia para uma pessoa. É uma coisa tão simples, você fala, nossa, a pessoa não me viu. Nossa, eu não sou importante para ela. Ou o que que pode aparecer, né? Aí me sentir invisível, me sentir desqualificada, me sentir N coisas, Uhum. cada um vai sentir de uma forma e tem gente que não vai nem sentir nada. Mas se eu sentir, é importante a gente colocar isso, deixar claro para a gente mesmo, eu não preciso necessariamente expor isso se não for da minha vontade, mas que isso seja um material de autoobservação e depois eu posso usar alguma estratégia para ir melhorando, né? Para ir Uhum. percebendo, porque essas sensações, o pensamento que a gente tem, tudo é energia. Isso a gente está emanando o tempo todo com o trabalho dos nossos chakras, que são esses centros de energia que faz com que a gente esteja vivo, né? Uhum. Então, quando eu tenho esses pensamentos, essas sensações, essas emoções, a gente está emitindo para o ambiente. E, inevitavelmente, esse ambiente vai ficar contaminado pelo que eu sou. E aí, como é que eu estou, enquanto uma consciência que busca evoluir, contribuindo para que aquele ambiente favoreça também o crescimento das outras pessoas? Não é isso que a gente gostaria de ter, né? Poder Sim. contribuir também para o crescimento das outras pessoas, porque as outras pessoas, mesmo que elas não conscientemente sintam, elas são afetadas pelas energias que eu produzo, né? Então, do cuidado e responsabilidade que a gente tem que ter perante aquilo que a gente está sentindo, perante aquilo que a gente é. E é claro que o que eu sinto, eu não vou esconder, falar assim, ai, vai ficar aqui para mim, eu vou tentar mudar, camuflar isso daqui, porque isso é exatamente a representação, a manifestação daquilo que a gente é. Então, o trabalho é mais profundo, né? Ele exige que a Uhum. gente vá aos pouquinhos, isso é um caminho, né, de esforço, de continuidade, de procurar melhorar enquanto consciência para que as nossas emanações energéticas sejam melhores, né? Sim. Vilmar, tá pegando esse exemplo que você deu, alguém cumprimenta uma pessoa, mas não me cumprimenta, e aí existe já essa tendência de, putz, eu acho que eu não sou importante, você se desqualifica e tudo mais, né? Esse ponto que a gente fala muito aqui no SEC, que é o envolvimento, ele para mim ele acaba sendo um ponto muito chave para a gente avaliar a nossa condição, que é a todo instante nós nos envolvemos com o outro, né? Se a pessoa, por exemplo, falou, putz, não gostei do que você fez, você já se desorganiza, você já se afeta emocionalmente. Se outro fala, nossa, você está muito bonita, você também já se envolve, e aí você já se abre para a pessoa e fala, esse daqui é bonzinho, esse daqui é do meu time porque esse daqui me agrada, né? Então, tanto os sims quanto os nãos que a gente recebe são formas da gente avaliar a qualidade da nossa relação com o outro. Porque é uma coisa que eu realmente só aprendi aqui, né, com o que o Moisés traz com o SEC, que é tanto o não quanto o sim não podem, não devem fazer diferença na nossa vida. O que significa isso, né? Significa nós temos que manter a nossa estabilidade, nós temos que estar sempre em equilíbrio, mesmo se a gente recebeu um não ou um sim. Então, se alguém te veio e te agradar, te dar um presente, você vai agradecer com toda certeza, mas você não vai se inflar quanto ego, né, ir para esse caminho por causa de um presente. Você continua em equilíbrio.
Se alguém também te depreciou, você continua também dentro do seu equilíbrio. Você pode ponderar e falar, deixa eu ver o que cabe, o que de fato essa pessoa disse que eu posso considerar para fazer mudança. Mas isso não te depreciar energeticamente, emocionalmente, né? Agora, se a gente for avaliar no nosso dia a dia, quantas das coisas, né? Quantos nãos e quantos sims a gente recebe e como a gente muda, né? São os picos e vales do nosso humor, da nossa energia. Por que a gente recebeu sim, por que a gente recebeu não? Isso já está falando muito sobre nós. E por que que é tão importante esse ponto falando desse tema de hoje? Porque quando a gente fala de conhecer as nossas próprias energias, a gente só vai conhecer razoavelmente bem a nossa própria energia quando nós já não estamos nos misturando com o outro, né? Enquanto a gente ainda vive nesse envolvimento, ai, você tá mal, deixa eu te segurar, deixa eu fazer tudo que eu posso por você, né? Não é ajudar o outro de forma assertiva, ajudar o outro de forma funcional, mas é ajudar preenchendo com emoções, com coisas que às vezes de fato nem compõem é, de forma organizativa, né? Então, se a gente fica sempre fazendo esses movimentos com os nossos mecanismos emocionais, isso é envolvimento. E dessa forma que a gente atua, a gente se mistura. Quando a gente fala em envolvimento emocional, a gente está falando de um envolvimento que também é energético. Então, quando você faz isso que eu falei com esses exemplos com o outro, energeticamente você está se misturando ao outro. E aí tem uma coisa que é muito interessante que é quando o outro se sente mal, a gente fala que nós estamos sempre conectados, né? Pessoas, quanto mais próximas são, maior é o link, maior é a troca. Então, você tem uma irmã que é super próxima de você, acontece alguma coisa, você vai perceber, né? Energeticamente. Então, quanto mais a gente tem esse nosso processo que a gente pode dizer de individuação, menor é essa repercussão do que acontece com o outro com relação a nós. Porque a sua energia está bem definida, né? Então, se alguém, por exemplo, né, alguém vem te contar alguma desgraça, alguém vem te contar alguma coisa, e você sabe se posicionar, você vai lá e a sua posição ela não é só na fala, né, e não só das suas emoções, mas ela também é energética. Olha, você está me falando isso, tá ok. Então, para mim, o que eu precisava ouvir, eu já ouvi. E obrigada, né? Você não cai nas desgraças da vida. Quando você fala isso, o outro sente, percebe uma postura que é energética, né? Então, conforme a gente vai se definindo, poxa, eu sei quem eu sou. Isso vai ficando cada vez mais claro, né, na relação com o outro. As suas energias estão com você, a energia do outro fica com o outro. Ele pode até tentar te contaminar com comportamentos que não são funcionais, mas naturalmente ele sente que não tem repercussão, né? Então, nesse momento que a gente começa a fazer movimentos, ter atitudes que são mais assertivas e de não se envolver, a gente começa também a sentir quando alguma coisa acontece, isso não é meu. Eu já sei, por exemplo, eu estou sentindo uma cólica, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu sei que isso não é meu, eu tenho total clareza que isso está vindo de outro lugar, porque as minhas energias, os meus processos eu conheço, né? E isso que é legal, né? Porque aí você vai sentindo o seu crescimento e você fala, caramba, olha que legal, eu estou sentindo o meu crescimento porque já existe uma clareza do que é meu e do que é do outro. E isso é impagável. Sim, Isso é uma coisa muito rica, né? sim. E é algo que eu acho que é importante a gente não enxergar como utópico, né? Como distante da gente, porque muitos de nós já têm um exemplo de alguém que conseguiu fazer isso. E é possível perceber isso, mesmo sendo uma condição emocional. Claro que a gente não consegue enxergar integralmente o outro se a gente não enxergou a gente mesmo, mas dá para perceber, né? Quando alguém está sendo assertivo e que não, quando não tem a intenção de te ofender, né? Na hora que a gente leva, Uhum. pelo menos a nossa intenção de observar se aquela situação houve algum tipo
de ofensa, ou a pessoa está procurando resolver a situação e não buscando aumentar, né? Aquilo que é pequeno virou um mundo de problemas, a gente vai percebendo, né? Falei, nossa, que bom. E aquilo acaba sendo um exemplo pra gente de assertividade e algo que a gente pode até aprender a fazer. Porque não é algo que a gente, ao longo dos anos do nosso crescimento, foi ensinado. Nem a observar as próprias energias, nem a saber se posicionar com respeito, com carinho pelo outro mesmo, né? E procurando sempre olhar para a resolução das coisas, né? Não para que aquilo acabe aumentando uma questão emocional que já existe em mim. A gente pode aproveitar todas as situações da nossa vida para nos resolvermos, se a gente for ver. Porque todo dia a gente tem vários desafios que nos mostram aquilo que a gente é e que nos dão oportunidade de resolução de uma forma diferente do que a gente aprendeu. O que precisa, eu acredito, é a gente buscar aprender cada vez mais, igual eu falei, caminhos diferentes, conviver com pessoas que buscam construção, que buscam crescimento, que procuram estabelecer relações mais saudáveis, né? Em que a gente está fazendo algo não só para você, mas para todas as pessoas. E a gente sente quando algo é positivo, quando algo está se direcionando para uma construção que é maior, que é além dos meus próprios braços. E a gente acaba tendo essa sensação até física e energética. Nossa, aquilo que é certo ou errado dentro da gente, é só a gente dar atenção, a gente percebe o que é certo ou o que é errado, aquilo que vai trazer crescimento ou não. Quando o contrário acontece também, né? Nossa, acho que isso aqui não foi legal, a gente percebe também. Então a gente pode usar isso como um parâmetro, né? Do que eu posso fazer para melhorar, né? E eu ter esse feedback, nossa, eu senti que é algo que é bom, eu vou continuar fazendo, procurar melhorar cada vez mais. E quando for algo que eu senti que não é legal, de eu não estar reproduzindo, não estar continuando, né? Uhum. Talvez para isso eu tenha que me distanciar de algumas situações, um distanciamento que não é exatamente físico, mas emocional, daquilo que eu não quero mais para mim, né? Então, se tem aquele comportamento de pessoas que estão envolvidas em maledicência, aquilo eu já não sinto que é algo que eu gostaria de ter dentro de mim, talvez eu tenha que me posicionar ou que me afastar, né? Olha, nesse momento aqui que tem modo de pessoas falando mal de alguém ou alguém, eu vou procurar fazer uma outra coisa. Então, olha, eu não gostaria de participar desse tipo de conversa, acho que não é produtiva, né? Ou se for alguém falando para você, né? Olha, eu não gostaria de falar sobre isso. Às vezes vai ser visto pela outra pessoa como, nossa, que falta de educação, né? Mas aí, da gente também ter a consciência de que a gente está fazendo um trabalho pela gente e de se observar. Eu tive a intenção de ofender, de machucar ou qualquer outra coisa? Não. Se isso for claro pra gente, não é. A gente pode até pedir desculpa para a pessoa se ela sentiu assim, ela deu essa devolutiva, mas eu penso que cada um também tem que buscar dentro de si aquilo que é bom. Se a pessoa percebeu que não foi legal, também eu não consigo na minha caminhada, procurar mudar a interpretação do outro sobre o mundo, sobre mim, sobre todas as Uhum. coisas, né? Então, da gente ter esse cuidado também de, ao falar com as pessoas, a gente perceber as nossas intenções, né? Se for uma intenção que é para melhorar a mim mesma e automaticamente melhorar todo mundo, eu não vou estar errada, né? Então, a gente ter Uhum. esse cuidado, porque alguém perguntou isso, né? Como não parecer uma pessoa fria, né? Ao ser assertiva. Em algum momento aqui apareceu essa pergunta. Aqui achei. Carol, acho que é Carol. Como demonstrar uma gratidão por um sim recebido, por exemplo, sem emoção? Só usando os sentimentos, sem parecer uma pessoa fria. Então, assim, tanto sim quanto não, como a Paty falou, deveria transitar de forma igual dentro da gente, né? E o fato de parecer uma pessoa fria não depende exatamente de quem emitiu isso, de quem falou isso, né? E cada um tem uma percepção particular de tudo na vida, e isso depende muito de cada um. Uhum.
E uma coisa, né, Marco, faz parte até desse nosso papel social que a gente falou no começo, é quando nós recebemos alguma coisa, a gente aprende, no geral, que você tem que fazer uma festa para demonstrar para o outro e dar um grande sim para o outro também. Sim, você fez certo em me dar um presente, por exemplo, né? Nossa, que maravilha, eu É, gostei. Parece que você tem que pular, soltar fogos de artifício, né? Só que quando nós emitimos, né, um agradecimento, uma gratidão com sinceridade, vamos usar a palavra sinceridade, porque às vezes o sentimento, quando a gente explica, né, e fala do chakra cardíaco, da sua completude, daquilo que ele é capaz de emitir em profundidade, pode parecer um pouco distante, mas eu acho que a gente consegue trabalhar aos poucos e com um nível cada vez melhor a sinceridade. E se a gente só falar por outro, poxa, eu gostei muito, eu te agradeço muito pelo que você fez, ou dar um muito obrigada com sinceridade, você já está procurando atuar com sentimento e que cada um faça isso da forma que sentir. Poxa, nesse momento eu sinto que esse é o meu natural e o que eu consigo atuar com a minha sinceridade. E tá ok, porque não é que eu dei esse exemplo agora, né, desse muito obrigado, não é que eu tenho que falar que nem a Patrícia acabou de falar na live, não. Ninguém tem que agir como repetidor do outro. Você tem que procurar dentro de você a sua sinceridade e transmiti-la. E pode ser que um tempo depois, com mais conhecimento, com mais visão, você vai rever a forma que você atuou lá atrás, seja nesse agradecimento ou em qualquer outra situação, e você vai falar assim, poxa, eu sei que hoje eu já sou um pouco diferente, né? Então, a gente não tem que se preocupar de estar muito certo em tudo que a gente faz, porque senão às vezes a gente faz tudo ficar muito quadrado, muito dentro do certo e do errado. E as coisas só têm que acontecer e com o importante de que a gente esteja aberto para aprender com elas, né? Porque senão a gente fica sim, com medo de errar e a gente não faz nada, né? Não faz nem o sim. certo nem o errado. Ou melhor, faz o errado, né? Que é não fazer. É. E uma. Mas a gente Ah, acaba. Ah, não, desculpa, não, pode pode falar. falar, pode falar. Não, só que você falando, eu lembrando, né, que Moisés fala da gente aprender, a gente aprende, né, a gente melhora através do relacionamento, né? E esse relacionamento, quando ele acaba sendo muito mais sincero e íntimo consigo próprio, né, conhecendo as próprias energias, a gente passa a enxergar melhor o outro. E aí o desafio do relacionamento é a gente aprender a lidar com os meandros, né, emocionais de todo mundo. Então, realmente é um crescimento conjunto de se observar e aprender também na relação com o outro como a gente pode lidar com qualquer tipo de pessoa, né? Estabelecendo várias coisas em termos Uhum, de tempo, né, de forma de falar, de relacionar cada vez melhor. Então, é um aprendizado que é conjunto e contínuo uhum, sempre, né? sim, Infinitamente, né? sim. O Fernando falou, olha a hora. Olha a A hora, gente já está Fernando. concluindo. A gente já vai fazer a nossa preparação, né, para o nosso trabalho de doação de energia. Quem puder continuar aqui com a gente, só fazendo um fechamento, eu acho que o ideal dos mundos você conhece as suas próprias energias e a gente conseguindo enxergar mesmo como um clarividente, olhar tudo aquilo que nós produzimos e falar, sim, eu conheço as minhas próprias energias. Eu as sinto, eu tenho consciência quando eu as emito e eu consigo enxergá-las. Esse seria o ideal. Mas enquanto a gente não está nesse ideal, a gente pode procurar se exercitar o máximo que a gente puder e sentindo, porque nós conseguimos perceber quando a gente está mais carregado, a gente consegue perceber as produções que a gente faz se a gente começar a dar atenção, que é uma coisa que a Má falou, né? Se a gente começar a prestar atenção, a gente vai perceber aquilo que a gente vai produzindo. São vibrações, são pesos, são volumes, né? Que são energias mesmo, que estão aqui na nossa aura a todo instante e que mudam conforme a nossa manifestação. Então, se a gente começar a prestar atenção, isso já vai ser muito bom, e a gente pode já tirar muita coisa dessa percepção, né, Má? Sim, Eu ia perguntar se você poderia então conduzir o nosso trabalho de hoje, que é a doação de energia, né, que nós realizamos toda terça. Acho que algumas sim, pessoas entram, né, para participar especialmente desse trabalho. sim. Bom, então convido a todos a participar desse trabalho.